Bim de Braga. Era assim que o nosso convidado começava as suas atuações no Levanta-te e Ri. Hoje percorre o país a falar literalmente para o boneco e prepara-se para, em breve, fazer a primeira digressão regional de humor aqui em Trás-os-Montes. Olá, João Seabra. Olá. Obrigada por estares aqui connosco na Voz de Trás-os-Montes. Começo por te perguntar como é que surgiu esta expressão do eu vim de Braga. É porque eu sou uma pessoa honesta e quando eu ia aos sítios eu não mentia. Eu dizia que vinha de Braga e vinha mesmo. E hoje vieste de Braga. E hoje vim de Braga também. Muito bem. Portanto, não há nenhuma história. Aconteceu. Não, aconteceu. Foi a primeira vez que fui ao Levanta-te e Ri e disse... Porque até o texto depois pegava um bocadinho na viagem ou o que fosse. Então, a primeira coisa que eu disse assim, eu vim de Braga e... E depois sempre que ia lá dizia, começava assim E já eram e as depois próprias ficou... pessoas, se calhar, a dizer também, Exatamente, não é? depois as pessoas já queriam que eu começasse assim, então eu tinha que começar sempre assim. Muito bem. Vais andar então em digressão aqui por trás dos montes, mas antes de falarmos disso, eu gostava de conhecer um bocadinho mais do João Seabra. Sei que já em miúdo na escola fazias algumas piadas. Sim, era aquele, o costume, o palhacito da turma, que pronto, para dar um bocadinho nas vistas lá no meio da turma, dizia as minhas piadas. Mas percebeste desde cedo que este podia ser um caminho, fazer rir as pessoas? Nunca pensei que fizesse vida disto. Gostava de fazer rir as pessoas, mas nunca pensei que fizesse vida disto. E depois surgiu uma oportunidade, quando surgiu essa oportunidade, já tarde na minha vida, digamos assim, que foi aos 32 anos, é que eu percebi, atenção, que se calhar dá para ir por aqui. E foi o que eu fiz. E ser humorista em Portugal, comparado com outros países, vale a pena? Mas se vamos comparar, sei lá, com os Estados Unidos ou com a Inglaterra, em que eles ganham milhões, aqui dá para ganhar algum, mas é como tudo. Isto é como os jogadores de futebol. Há uns que ganham bastante e outros que não ganham ganham menos, nenhum. não é? E como é que as pessoas, por exemplo, aqui uma pergunta assim mais... por exemplo, imaginemos que vais a algum lado, tens que preencher um formulário e perguntam qual é a profissão. Como é que as pessoas reagem Olha, quando vou dizes, dizer sou humorista? Já uma vez me aconteceu num sítio que disseram, tem que escrever aqui o que é que faz. E eu pus artista. E a pessoa, e depois olhou e disse assim, autista? Eu não é autista, é artista. Tá bem. Mas sim, costumo pôr comediante ou humorista, ou então apenas artista de teatro e televisão, que é o que está nas finanças. Por isso. É uma coisa muito abrangente, não é? Exatamente, é abrangente, mas é o que está nas finanças, então artista de rádio e televisão. Mas, por exemplo, essas situações, já deu para fazer alguma piada em torno disso? Pegar em alguma situação dessas em que as pessoas ficassem mais reticentes? Não. Por acaso nunca surgiu? Nunca surgiu. Sobre esse aspecto, nunca surgiu. Mas falando então do processo criativo, as piadas surgem inspiradas em quê? Como é que funciona isto? Um dos problemas do processo criativo é que não há um método, não é? Não há um método, não há que diga assim, agora vou escrever 10 piadas e que vão ter muita piada. Ou vou pintar um quadro e vai ser o melhor quadro do mundo, ou vou escrever um poema. Aquilo de vez em quando surge. Há alturas em que não sai nada e há outras alturas que parece que chove na cabeça, assim, começam a surgir muitas ideias. O que eu faço, às vezes, quando vou a conduzir, tenho o telemóvel que dá para pôr aquela aplicação para gravar e vou gravando coisas que ficam para mais tarde. Às vezes, durante a pessoa está a tomar banho, está no chuveiro, e pá, como é que eu vou escrever agora isto? Ou então, às vezes, quase a adormecer. E o cérebro ali a trabalhar, o cérebro está a trabalhar e vai bater lá em coisas que dizem, isto era capaz de ter a sua piada. E às vezes mesmo as pessoas vamos na rua ou estamos no café e ouvimos alguém a dizer qualquer coisa ou acontece assim algo que a gente fica assim, isto... Dava uma boa piada, não é? Mas é por aí. Atualmente o que é que dá uma boa piada? Tudo dá piada. Eu acho que se pode fazer piada com tudo, desde que seja bem feita. Eu não sou... Há quem faça, tenho vários colegas que fazem, que é o chamado humor negro, e acho que fazem aquilo já mais para chocar do que para ter piada. E eu nunca... Às vezes posso ter uma piada um bocadinho mais negra, mas tem que ter piada. As pessoas têm que se rir, não podem ficar chocadas. Embora eu não goste muito do humor negro, gosto mais do humor colorido, que as pessoas se riam todas e que esteja tudo bem com toda a gente.
como eu já falei no início, deste a conhecer como tantos outros humoristas no Levanta-te e Ri, este programa foi o clique que faltava para o stand-up comedy em Portugal. Sim, foi o grande clique do stand-up comedy em Portugal, porque até aí os humoristas que havia, pronto, havia sempre o Herman, sempre, e depois muito o ator de comédia de revista, que era todos os programas de televisão iam buscar sempre o mesmo estilo de humor, porque era o que havia cá. E o Levanta-te e Ri trouxe uma lufada de ar fresco, apareceu muita gente nova, com ideias novas, e que neste momento estão aí. E fizeste muitos amigos no Levanta-te e Ri, não é? Ainda Sim, hoje continuas sim, a trabalhar sim. com muitos deles. Sim. Aldo Lima. O Aldo Lima, o Fernando Rocha, o Hugo Sousa, o Miguel Sete Estacas, o Eduardo Madeira, Marco Horaza. O Fernando Rocha, não é? Tem inclusive agora um filme onde são os dois, não é? Sim, exatamente. E são duros de roer vocês ou nem por isso? Completamente. Aquilo é pior que o Chuck Norris. Agora mais assim um palavrão para muita gente, que é o ventriloquismo. Sim. Como é que surge a oportunidade de ser ventríloco? Ou foi algo que sempre esteve lá? Porque é uma coisa que desde criança, que eu, na altura lembro que havia até uma série americana que tinha um ventríloco e depois havia o português, que era o Freixo, mas já eu era pequenino e já o Freixo andava aí. E era uma coisa que era mágica na altura, quando eu era pequenino, depois nunca mais me lembrei disso. Entretanto, eu, o Hugo Sousa e o Miguel Sete Estacas, quando acabou o Levanta-te e Ri, criámos um projeto de humor, os três, um grupo, que todos os meses, numa casa em Maia, no Castelo da Maia, nós apresentávamos todos os meses um espetáculo diferente. Obrigávamos-nos a escrever um espetáculo diferente. Os três, a gente ia lá, cada um fazia a sua cena, às vezes cenas em conjunto. E foi uma altura que disse assim, se calhar... Tenho jeito para isto. Vou pegar nos bonequinhos e também experimentar ventriloquismo. E comecei a experimentar, fazer lá pequenos momentos e pronto, comecei a arranjar mais bonecos, a criar mais texto. E depois surgiu a oportunidade de, em 2016, quando foi o Got Talent, convidaram para ir ao Got Talent, eu disse, sim senhor, eu vou, mas não faço stand-up comedy, quero fazer como ventríloco, porque eu como stand-up comedy já faço há muitas pessoas já me conhecem, mas como ventríloco não. E foi uma surpresa, realmente, não é? Exatamente, e por isso arrisquei e disse, não, vou fazer isto, eu acho que já faço o suficientemente bem, e fui lá e as pessoas gostaram muito, e depois começou a pedirem as minhas atuações, tinha que ter sempre bonecos, e agora então faço meio stand-up comedy. E como é que foi pôr o Manel Moura dos Santos a fazer parte do espetáculo? Foi. Porque toda a gente tem medo dele, não é? Por assim dizer. Sim, mas a piada também estaria aí. E ele, por acaso, disse que não se importava de fazer, não sabia o que é que ia fazer, disse assim, não, podem-me chamar à vontade. Depois ele ficou também surpreendido e ficou assim, não, amigo, o que é isto? É o que é, mas ali quem manda é o meu número, sou eu que mando. Depois, quando acaba o meu número, podem reclamar o júri à vontade, é o que manda, mas até aí sou eu que mando. E desde então, desde essa altura do Got Talent, tem sido percorrer este país a falar literalmente para o boneco. Sim, é o que eu disse, faço os meus textos de stand-up comedy e vou intervalando com momentos com os meus bonecos. Assim faço uma atuação mais diversa e que atinge públicos mais diversos. E os bonecos? Como é que se pensa um espetáculo com bonecos, a criação das vozes? Aquilo Porque deve haver uma certa altura em que se começa a misturar tudo, não é? Mais ou menos, depende. Não, acima de tudo o processo é mais ou menos este. Eu mando vir os meus bonecos todos da net, ou seja, já feitos. Há quem mande fazer, mas fica caríssimo. Cá em Portugal já há quem faça. No estrangeiro há muitos que fazem, mas são caríssimos. Então compro daqueles já feitos, digamos assim. E muitas vezes ando à procura e encontro um que diga assim, eu se calhar este agrada. Depois compro, ele chega-me a casa e começo então a olhar para ele, a trabalhar um bocadinho com ele, a mexer e a tentar tirar ali uma voz, uma coisa que eu acho que se coaduna com o boneco. E é mais fácil aturar os bonecos ou certas pessoas? Às vezes as pessoas. Porque o problema é que os bonecos sou eu também, não é? E eu às vezes não maturo. E nunca lhe chegaram a dizer que é maluquinho por falar com bonecos? Sim, já.
Mas é melhor falar com o boneco, falar sozinho. Antes falava sozinho, agora falo com o boneco. Tenho uma desculpa. Desculpa. Muito bem. Falando então agora da digressão regional que vai estar aqui por trás dos montes, temos Macedo de Cavaleiros, Vinhais, Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Peso da Régua, Torre de Moncorvo, Chaves, Lamego, Carrazeda de Anciães e Boticas. São assim já alguns dos sítios que já estão confirmados. O que é que as pessoas podem esperar desta digressão? Olha, acima de tudo, boa disposição. A ideia de fazer em Trás-os-Montes foi dada aqui até pela produtora Admi Paracy, aqui de Vila Real, e quando me propuseram isso, olha que tal fazemos assim, e eu acho muito bem, porque já atuei várias vezes em Trás-os-Montes e sempre fui muito bem recebido. É um público muito caloroso, é um público que gosta e que se ri. E deve gostar daquelas piadas a falar do pessoal do litoral e assim, não é? Mas é pessoa que gostam de rir. E por isso, quando me foi proposto isso, assim, eu, por mim, tudo bem. Acho muito bem, acho que é uma grande ideia. E é coisa de artista, é uma digressão. E é uma digressão. E é uma digressão regional. Que nunca acho que nunca houve um humorista a fazer uma digressão regional. Fazem todos nacionais e vão sempre aos sítios do costume. Vou a Porto, vou a Lisboa, vou a Braga. É bom trazer a cultura para estas zonas, e não é? vir a sítios que não há tanta oferta, as pessoas ainda apreciam mais. E o artista sente, quando nós estamos em palco, sentimos que as pessoas apreciam mais. E assim, está aqui, e está connosco, e está-nos a fazer rir. E há ali uma energia grande. E é muito bom isso. Muito bem. Eu confesso que já vi alguns espetáculos e há um deles que foi em Mirandela, penso eu. Havia muitas crianças na plateia, muitas delas, não é, deliravam com os bonecos, provavelmente os pais levaram-nos por causa dos bonecos. Como é que quando se sobe a palco e se vê uma plateia com tantas crianças, se adapta ao espetáculo? Porque se calhar tem que ter cuidado com certas piadas. Sim, é isso que eu estava a dizer. Desde que faço os espetáculos de stand-up comedy com os bonecos, tenho sempre muitas crianças, e depois tem o pessoal, tem de todas as idades, desde o avô ao netinho e depois tudo o que passa pelo meio. E aí temos que ter um certo cuidado, e já sei que às vezes vou focar assuntos só de adultos e as crianças não vão perceber nada. E tenho muito cuidado em O trabalho depois é dos pais, não é? Que eles vão dizer, pai, o que era aquilo? Não é? Mas também tenho muito cuidado em dizer, em evitar um bocado o palavrão por palavrão. E depois, de vez em quando, então vou buscar um boneco e as crianças vão outra vez acima, os adultos também gostam, volto outra vez a um tema mais adulto e ando ali a trabalhar para o público todo, mas não pode ser só para um nicho, não posso só trabalhar para as crianças, nem posso trabalhar só para os adultos. Tenho que fazer um espetáculo que no fim toda a gente diga assim, olha, eu gostei. E estou a ver aqui a mala, não é? Há assim a possibilidade de vermos alguma coisa assim muito rápido aqui. O que é que querem ver? Não sei, vieram os bonecos todos? Não vieram todos, Não, escolher em particular e fazer, se calhar o Sidónio, não é? O que toda a gente conhece, e fazer qualquer coisa para começar a estimular as pessoas para os espetáculos que aí vêm, não é? Porque pode haver quem nos esteja a ver neste momento que não saiba, pois também pode acontecer. que não conheça este trabalho, não é? Também pode acontecer. Chegou o Sidónio. Vamos lá ter cuidado com a língua, Sidónio. Estás aqui e na voz traz os montes. E não podes dizer as neiras, estamos a ser entrevistados. Estás a perceber? Temos ali uma câmara. Olé, sou eu, Sidónio! Não podes dizer adeus. Porquê? Não consegues levantar os braços. Estou cansado. Pois estás cansado. E estamos aqui a falar da digressão. Que digressão? Que vamos fazer aqui em Trás-os-Montes. Eu não sabia de nada. Tu vais comigo? Não sei só. Porquê? Ainda não pagaste. Ainda não paguei, eu não te pago. Por isso mesmo. Não vou. Vai tu sozinho. Pronto, e é isto. E os espetáculos também é um bocadinho nisto. É de improviso também, não é? Também tem muito improviso. Não tem nada. Tem. Eu é que sei. Não sabes nada. Eu é que sei. Eu é que falo. E eu? Tu também falas, está bem. Sidónio, e os teus companheiros de mala são simpáticos? Não. Então? São chungas. Porquê que são chungas? Cheiram mal. Cheiram nada mal. A sério, são teus colegas de trabalho. Não são. São teus colegas. Eu é que sou o artista. E é assim, João, não é? Que é isto, um bocadinho disto que as pessoas podem esperar nesta digressão. É muito isso e... Mas com piada. Sim, com piada, claro. E
vai ter a parte de stand-ups e vai ter a parte dos bonecos. Bonecos! E há Eu não aqui sou uma boneco. tendência para preparar o espetáculo em torno, por exemplo, de histórias ou de assuntos que se passam aqui pela região, Sim, eu vou, nessa ter pesquisa? eu vou tentar, tentar pôr em alguns momentos, sim, algumas histórias, piadas sobre a região. Sobre a região. Ele concorda. Região. Trás-os-Montes. Ah. Eu sou da selva. Eu sei que és da selva. Isto aqui às vezes também é uma selva, Sidónio. Portanto, não te preocupes, estás tem em casa. bananas. Não tem nada de bananas. Então não é uma selva. Pois. Muito bem. Os bilhetes já estão à venda. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre esta digressão? Olha, Boa pergunta. boa pergunta. Podem saber aqui na Voz Trás-os-Montes, E nas redes sociais nas da redes Joana? sociais, nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Admi para Si, que tem a pôr a informação toda sobre a digressão. Uhum. E depois desta digressão, o que é que segue? Porque eu sei que, não é, és ator, escritor e até produtor de cerveja artesanal. Exatamente, mas isso é todos os dias. Mas depois da digressão, então, o que é que podemos esperar? O que é que há aí em mente já? Há alguma coisa aí? Não há. Não, por acaso, depois, se calhar, queria fazer um. Mas não sei. Vamos indo e vamos vendo. Para já vai ser A digressão, não é? esta digressão. Depois temos sempre um espetáculo de Natal que fazemos todos os anos especial, mas no Sá da Bandeira, no Porto, eu, o Fernando Rocha, o Hugo Sousa e o Sete Estacas, vamos ter que escrever esse espetáculo, que costuma estar para aí uns 10 dias em cena. E depois, para o ano, vamos ver. Vamos indo e vamos vendo, não é? Como costuma dizer. Onde é que vamos? Vamos indo. Onde é isso? Está calado. Muito bem, João. Obrigada por este pequeno momento e esperamos Obrigado. então que as pessoas vão aos espetáculos, não é? Exatamente. São E 10 que- datas, neste momento estão marcadas 10 datas, é capaz de aparecer mais. Uhum. E Sim. pronto, e esperemos que... Não sei se queres aproveitar para deixar um convite. Sim. E o Sidónio também, não é? Convite Senão para ele quê? fica Tira a chateado digressão. comigo Ah. porque eu me esqueci dele. Não te esqueças. Olha para a câmara Estou a olhar. e convida as pessoas para ir à nossa digressão. Ok. Pessoas de Trás-os-Montes e de todo o lado e à digressão. Onde é que vai estar a nossa digressão? 10 cidades. 10 e quais sabes as 10? Não. Por isso, eu também não achei todas de cor. Mas temos ali um papel, eu vou-te deixar ler o papel. Ai, aqui. Estou a ver. Acerto de Cavaleiros. Vinhais. Alfândega da Fé. Frei Espada à Cinta. Tem uma espada. Tenho uma espada. Vias da Régua. Torre do Corvo. Chaves. Lamego. Carraseda de Anciães. E Boticas. 10 cidades, são 10 cidades, são 10 locais onde nós vamos estar desde 4 de outubro até 6 de novembro. 6 de novembro. Por isso, já sabem, durante o mês vamos andar por trás dos montes Espetáculo. e eu, o Sidónio e vários companheiros apareço. Leva bananas. Não levam lá nada de bananas.